cumprimentar o doutor Hermes, o dono da casa, né? Quero cumprimentar o doutor Carlos, que eu não conhecia, que é o presidente do Secov, igualmente o doutor Ovídio, que eu também não conhecia. Quero cumprimentar o corretor, aquele da pasta, tudo bem? Quero cumprimentar também os empresários presentes aqui, em especial os meus clientes, tem alguns aqui, e cumprimentar todos os demais presentes. Eu queria, pessoal, começar me posicionando em relação à atividade de corretor. Eu não considero o corretor vendedor, tudo bem? Para mim, vendedor é quem vende material de consumo durável, tudo bem? Então, essa ideia não é para polemizar, porque tem aí algumas teses, algumas correntes que cuidam aí de uma eventual relação trabalhista, né? Que o doutor Cláudio já colocou isso muito bem aí. Então, esse raciocínio meu não perpassa essa situação. Eu me baseei nisso pelo seguinte: a atividade de corretagem de imóvel, ela cuida de uma mercadoria que envolve decisão de investimento, planejamento de vida, risco, retorno. Não é verdade? Então, isso vai além de uma mera relação de venda, né, de tinta, de um carro, de uma motocicleta, coisa dessa natureza. Tudo bem? Então, tudo que eu disser para vocês a partir desse momento está orientado a partir dessa premissa. Tudo bem, pessoal? Bom, nos anos 80, a minha questão profissional principal era em relação à forma de remuneração de um intermediário de prestação de serviço chamado médico, com atividade hospitalar. A partir dos anos 90, como eu entrei no mercado, desde o ano de 1990 especificamente, que eu estou nessa atividade, junto com todos vocês, embora eu não conheça nem 10% das pessoas que aqui estão, né? Esses últimos 25 anos aí a gente se deparou com esse embate aí diário, né? Da melhor maneira, tanto para as empresas quanto para os corretores, de fazer esses repasses, né, decorrentes do trabalho aí. Tudo bem? Então vamos por aí. Então, pessoal, quando você está diante de um problema, a melhor forma que você tem de analisá-lo, estudá-lo, né, é buscar a semelhança com outros setores de atividades. Então, eu considero exatamente essa mesma questão. A imobiliária, ela tem a incorporadora, né, como tomador do serviço, seu produto é o imóvel, e a pessoa que faz a intermediação entre o cliente, não é verdade, colocando o produto, é exatamente a figura do corretor. No hospital, o convênio é feito com o hospital, o produto é a saúde, o prestador do serviço é o médico. Então, pessoal, nessas duas situações aí de empresas, nós temos a atenção do fisco agindo, tentando, né, arrecadar tributos, tanto do corretor quanto do médico. Ora, sob a forma individual, ora, autuando as empresas, né, que são as donas dos contratos, tanto a incorporadora quanto o convênio, né? Então, essa situação não é de hoje que a gente vem trabalhando com essa realidade aí no mercado, como a gente vai ver aqui outras consequências. Então, o que nós observamos aí no Brasil nos últimos 12 anos, 14 anos, foi uma expansão do crédito muito grande, né? A partir de uma política econômica voltada para a decisão de consumo, incentivo ao consumo. Como é que isso aconteceu? No primeiro momento, todos vocês devem se lembrar, a Caixa Econômica Federal lançou cartões de crédito, foi uma enxurrada de cheque especial, etc. e tal. Depois, num segundo momento, a partir da crise internacional, 2007, 2008, nós tivemos uma redução maciça de tributos na linha branca e no segmento de automóveis. Isso aí acabou de quebrar os estados do Brasil e os municípios, viu, pessoal? Porque a gente, às vezes, não consegue entender ou ler direito essa formulação de política econômica. O que aconteceu? Quando o governo isentou ou reduziu a tributação da linha branca e dos automóveis, ele reduziu a tributação dos impostos, sem todavia mexer nas contribuições. Perfeito? O Fundo de Participação dos Estados e Municípios é calculado em cima de quê? Dos impostos. Então o governo fez o quê? Se me permite a expressão, ele fez uma
bondade com o chapéu alheio, né? Então, daí essa dificuldade crescente que a gente está vivendo aí. Mas isso aqui é só um ano passando, vamos para frente. Então, pessoal, depois dos automóveis, nós chegamos finalmente nos imóveis, não é verdade? Que nós tivemos aí essa expansão, eu poderia até chamar de boom imobiliário, se me permitem aí, do que nos últimos 6, 7 anos. Talvez menos que isso, né, Marco? 5 anos. 5 anos, vamos colocar dessa maneira. Vamos ver então, pessoal, o que aconteceu nesses 5 anos. Veja bem, no Brasil, em 2004, do total do crédito de pessoas físicas e suas mais variadas carteiras, né, nós tínhamos lá 9% desse crédito destinado à pessoa física. Quando nós chegamos em 2014, esse número já era 26%. Então houve uma expansão aí em 10 anos, fantástica, como nunca experimentada. Não é isso? Vamos analisar dentro desse crédito aí de 26,13%, o que é o nosso foco, que é o crédito imobiliário. Em 2007, o crédito imobiliário era 17% do total do crédito, né, do total do crédito de pessoas físicas no Brasil. Em 7 anos, ele foi de 17% para 39%. Nós tivemos um incremento aí de quê? 130%. É muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro mesmo. Se a gente considerar que o nosso PIB de 2014, 5,5 trilhões, vamos fazer continha aqui, só para vocês terem uma ideia. 26% de 5 trilhões, nós estamos brincando aí com 1 trilhão e 440 bilhões. Quando eu pego 40% disso, eu chego a 560 bilhões. Isso seria o volume do crédito imobiliário no Brasil do ano de 2014. Então, pessoal, para a turma aí que gosta do VGV, né, qualquer 1% ali de 560 bilhões é muito bilhão, não é, pessoal? Já pensou? 5,6 bilhões de venda de imóveis dá um dinheirinho bom, não dá? Então, pessoal, essa expansão do crédito aí foi um negócio fantástico, né? Aumentar 130% em 7 anos, eu não tenho estatística anterior, mas acredito que isso nunca tenha ocorrido em momento anterior, né? Nos últimos 50 anos aí na nossa atividade econômica. Eu estou trazendo esses números porque é normal a gente estar circunscrito em alguma realidade e você não conhecer os números dela, né? O potencial, a realidade, até onde que isso vai. Então, pessoal, mesmo com essa queda do PIB anunciada agora para esse ano, isso ainda vai continuar, né? Na pior das hipóteses, sustentando. Vamos ter uma ideia agora do potencial de expansão desse mercado. Isso aqui é de um estudo do Banco Central de março do ano passado, está lá no site do Bacen, relatório de inflação. Esses países aqui, à exceção do Brasil e México, tem o PIB, a participação do crédito imobiliário em relação ao PIB. O Brasil, em janeiro de 2014, estava em 10%. É aquela conta que eu fiz, 560 bilhões em PIB de 5 bi e meio, é mais ou menos isso aí mesmo, né? Então, em janeiro, segundo o Banco Central, 10%, um pouco menos que 10% naquela época, que esse 5,5% é do ano inteiro, né? Do México, estava em 10% em 2013, 2012 a Espanha 60%, Estados Unidos 70%, Reino Unido 80%. Então, pessoal, não vamos nos comparar os Estados Unidos nem a Inglaterra, não. Mas pegando aqui, por exemplo, a Espanha, né, que é uma economia que está atrás da nossa economia. O Brasil ainda se sustenta na 7ª hoje, a Espanha deve lá para a 10ª, 11ª, 12ª. Então, acho que é altamente plausível a gente fazer essa comparação. Não é verdade? Então, olha, esse mercado tem muito para crescer ainda. Não é verdade? Muito, 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 muito. Então, pessoal, como todos nós enxergamos essa realidade, como não poderia deixar de ser, a Receita Federal do Brasil também enxergou. Não é verdade? Então, aí entra o lado que a gente precisa de ter um pouco mais de cuidado. Veja bem o seguinte, eu me lembro que no início
na mudança de governo, quando assumiu o presidente Lula, a Receita Federal, naquele início, ela ia criar um programa de governo, um programa de fiscalização voltado para as atividades imobiliárias. Quando o governo se deparou com o tamanho, né, do setor, a quantidade de atividades envolvidas, seria praticamente impossível você organizar um programa de fiscalização que fosse colocado em prática aí a nível nacional com menos de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho. O que o governo fez então? Ele criou a DIMOB. Acho que todo mundo aqui conhece a DIMOB, né? Todo mundo aqui é do mercado. A DIMOB gerou uma montanha de problemas no momento inicial para todo mundo. Foi terrível. Mas, basicamente, ela gera informação, né, tanto da administração de imóveis quanto da venda. Identifica as partes, comprador, vendedor, ou no caso de locador, locatário, as comissões, CPF de todo mundo, etc. e tal. Então, isso aqui produziu um efeito tributário enorme, né, tanto no momento inicial quanto no caminhar desse tempo aí. E foi uma experiência muito interessante, que a partir da DIMOB, o governo federal criou a DEMED. A DEMED hoje tem o quê? Tem uns 4 anos que ela foi implantada. É a mesma filosofia da DIMOB, todavia voltada para o segmento médio, né? Então, esse negócio virou uma situação tão complicada que as clínicas, os hospitais, etc. e tal, rapidinho, deixa eu discorrer isso para vocês, embora esteja fora do nosso foco. Essas empresas médicas são obrigadas a informar, né, pagador, CPF, paciente, valor pago. Bom, as empresas médicas, então, são obrigadas a informar. Como as empresas ainda não aderiram plenamente, o que a Receita Federal está fazendo em Brasília? Se eu paguei lá um hospital e este hospital não informou para a Receita Federal, automaticamente a minha declaração vai para a malha. Olha, para vocês verem como é que a coisa está se fechando, né? Essa questão aí. Bom, então, pessoal, a partir desse incremento, dessa atividade econômica aí, de incorporação de imóveis, comercialização, etc. e tal, pegando a cadeia inteira, né, chegando até no corretor, o que aconteceu? Como era de se esperar, isso chamou a atenção, né, dos órgãos arrecadadores do país. E a Receita Federal desenvolveu, nos últimos 7 anos, um programa específico de fiscalização, tanto das imobiliárias quanto das houses, como se diz, né? As houses pegaram as maiores, tudo bem? Eu tenho uma conta de padeiro, como diz o doutor Judemir, eu aprendi essa expressão com ele. A minha conta de padeiro é o seguinte: pelas as minhas anotações pessoais, tanto de clientes meus, quanto de informação de autuações, no mercado hoje, Distrito Federal, nos últimos 6, 7 anos, o INSS especificamente contribuições, Receita Federal, incluindo todo o arcabouço aí, o meu número chega a 100 milhões de reais de autuações contra imobiliários e corretores de imóveis. Só para vocês verem a dimensão que essa coisa tomou sob a ótica de arrecadação tributária. Eu estava conversando agora há pouco com o doutor Ovídio a respeito desse número, e eu falei com ele: olha, isso é número de padeiro. Ele falou: não, eu tenho um número nacional. Nós fizemos esse levantamento e ele tem um número fidedigno que ele vai trazer para nós daqui a pouco. Então, pessoal, diante dessa montanha de dinheiro envolvido nesse processo aqui, a gente tem de sair daquele lúdico do trabalho do dia a dia, né? Nós temos de profissionalizar, nós temos de ser profissionais mesmos, né? Porque o grande problema da fiscalização é que ela chega com 4 anos e 10 meses, né? A decadência são 5 anos. Aí faltam 2 meses que o divide chega. Quando começa o processo, interrompe, né? Bom, perdão. Não, a interrupção da contagem é depois de autuados. Desculpa, estou falando bobagem aí. Mas, via de regra, a Receita chega no apagar das luzes. E quem eventualmente tem aí uma casquinha de banana pelo caminho com relação à tributação, acaba não fazendo uma poupança tributo. A realidade é essa, né? Então é preciso muito cuidado, né, nessa questão aí, porque hoje a nossa atividade econômica, ela está sob a lupa, né, dos agentes fiscalizadores. Vamos para frente. Há 2 anos atrás, diante dessa realidade,
nós tivemos uma mudança de parâmetro da Receita Federal muito significativa. O que a Receita Federal fez? É interessante, né? Que o mercado vai gerando soluções para a economia e os órgãos de tributação vão atrás. A partir do momento que as empresas começaram, né, entenderam que a participação do corretor de imóvel era realmente intermediação, né, que o cliente não é da imobiliária, o cliente é do corretor. Então passou-se, né, aquela sistemática de o comprador remunerar diretamente o corretor. O que a Receita Federal fez? Ela criou um código específico de pagamento para corretor de imóveis. Então hoje, da mesma maneira que eu tenho um código lá de pagamento à escola, eu tenho um código de pagamento a médico, dentista, etc. e tal, hoje, há 2 anos atrás, a Receita criou esse código de pagamento a corretores de imóveis. Veja bem o seguinte, qual que é o benefício disso? Primeiro que existe uma obrigatoriedade de você declarar, né, se você efetivamente pagou. E o que a Receita fez? Desse mesmo período, para você apurar o seu ganho de capital na venda de imóvel, você pode deduzir a comissão paga ao corretor de imóveis. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo simplificado. Eu comprei em janeiro um imóvel por R$1 milhão. Quando chegou em fevereiro, é o sonho de todo corretor, né? Eu vendi por 2 milhões. Tudo bem, pessoal? Eu comprei num mês por R$1 milhão e vendi no outro por 2 milhões. Muitos sonhos. Então, eu tive um ganho de R$1 milhão. Via de regra, na pessoa física, essa tributação seria de R$150 mil, né? 15% de R$1 milhão. Assumindo que eu paguei, portanto, 100 mil reais de comissão para o corretor, daquele lucro que eu tive de R$1 milhão, eu vou deduzir 100 mil reais que eu ganhei, que eu paguei de comissão, desde que eu identifique lá através do Código 72, e ao invés de pagar o imposto de 30% sobre R$1 milhão, eu vou pagar o meu imposto de 15% sobre R$900 mil. Tudo bem? Como não existe almoço grátis, né? Já dizia o ex-ministro Delfim Neto, por que a Receita fez essa bondade com o contribuinte? Porque eu, que estou apurando meu lucro imobiliário, eu estou deixando de pagar quanto? 15%. O corretor que recebeu os 100 mil reais, ele vai pagar 27,5% de 100 mil reais. Vocês entenderam, pessoal? Então existe um ganho, sim, para quem vendeu o imóvel ao fazer a dedução lá da sua base de cálculo do pagamento do ganho de capital, mas em compensação, o outro lado da moeda é a tributação do corretor a partir daquela informação lá, onde uma faixa de rendimento dele, a alíquota de tributação é superior. Não é verdade? Então nós temos que ficar atentos aí para essas questões. Bom, então, finalmente chegando na lei. O que eu achei, pessoal, interessante dessa lei é o seguinte. A primeira autuação que eu vi do INSS em Brasília contra imobiliárias, como se empregados fossem, mas isso foi até um processo de retaliação, uma história longa que eu vou abreviar, isso é de 1992. Então, essa briga, ela é longa. Vou contar para vocês rapidinho. Nos anos 90, o Sinduscon tinha um advogado aqui em Brasília, Dr. Laurindo Eng. Acredito que alguém aqui tenha conhecido o Dr. Laurindo. Ele era do Grupo Irfasa, Dr. Vande Faria. Depois ele saiu do Grupo Irfasa, foi trabalhar, ficou na assessoria jurídica lá do Sinduscon. E ele captou na legislação previdenciária algumas inconsistências, né, que permitiram a discussão judicial, né, da tributação ou não daquelas parcelas. E naquela oportunidade era aquela contribuição de 20% sobre a remuneração dos autônomos, corretores inclusive, né, e mais sobre a retirada de prolabore dos profissionais das empresas. Então, algumas imobiliárias em Brasília, que na época pagavam os corretores de imóveis, elas pagavam os corretores e faziam o depósito judicial daquela contribuição dos 20%, questionando essa situação na justiça. No futuro, 93, salvo engano, o doutor Laurindo veio a ganhar essa ação.
e as empresas que tinham depósito judicial, né, levantaram esse depósito judicial. No ano imediato, a Receita Federal, o INSS, à época, que não era ainda, não tínhamos ainda a jurisdição. O que aconteceu? O INSS veio e autuou todas aquelas empresas que tinham ganhado aquela ação, como se empregados fossem. Não é verdade? Então, essa questão aí, se ela não teve tanta importância sob a ótica tributária no passado, quando a atividade econômica era menor no contexto, né, da economia nacional, hoje isso está chamando mais atenção. Então, eu considero, olha, que essa lei 13.097 aqui, tá de parabéns, todo mundo que trabalhou, tenho certeza que o doutor Vítor participou desse trabalho, sabe, para trazer essa realidade aqui à tona. Porque, pessoal, veja bem o seguinte, essas autuações que foram feitas aqui em Brasília e no Brasil, elas são simplesmente de acabar com a atividade econômica. Não é verdade? A Constituição Federal, embora não seja advogado, está escrito na Constituição Federal a questão da capacidade contributiva. Não é verdade? Então, essas autuações, da forma como elas foram feitas, isso aqui extrapola a capacidade contributiva de qualquer empresa. Tem auto-infração aqui que chega a 40% do faturamento anual de uma empresa. Olha, se o setor não dá um lucro de 40%, como é que eu vou ter uma atuação de 40%, quase 50% no meu faturamento? Então, são situações assim absolutamente absurdas, né? E eu considero que essa lei aqui, olha, ela foi um avanço, um marco na atividade, tá certo? Principalmente quando ela coloca aqui, olha, o corretor de imóvel pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. Eu acho que isso aqui, olha, é um divisor de águas, né? Se bem trabalhado, com toda a cautela que o doutor Cláudio colocou, para que a gente não venha travestir um contrato de trabalho sob o manto aqui de autonomia profissional. Não estamos tratando disso. O meu entendimento é o seguinte, que esse contrato, né, esse contrato de associação aqui, que deve ser levado a registro no sindicato, ele é condição, viu, pessoal? Isso não é sugestão. Para você, né, estar enquadrado aqui, dentro de toda essa roupagem da lei, temos de ter esse contrato. Eu confesso para vocês que eu não vi nenhum modelo de contrato disso. O que o doutor Cláudio me falou ontem à noite é que parece que está havendo uma negociação nacional no sentido de se gerar um documento, Secov, Cresces, né, que dê guarida a isso aí. Eu particularmente acho boa essa ideia, porque a partir do momento que a gente tiver uma coletânea aí de contratos, aí começa a interpretação, não é verdade? Primeiro, que uma coisa feita a várias mãos fica um produto final melhor do que um trabalho isolado, não é verdade? E aí a gente começaria o seguinte, não, o contrato do Rio Grande do Sul, ele é bom por isso, por isso, por isso. O contrato de Brasília não atende essa especificação tributária porque faltou isso e aquilo, não é verdade? Então eu acho que esse documento aqui, olha, sair numa matriz nacional, eventualmente aí com algum particular, eu acho que seria um documento ideal mesmo, sabe? Para fortalecer essa atividade aí, certo? Eu sou portador de uma notícia ruim, mas que nem por isso devo deixar de falar com vocês. A partir das fiscalizações que o INSS fez, tanto nas imobiliárias quanto nas aulas, e a partir das informações que eles levantaram, vem autuações aí contra corretores. Algumas já ocorreram. Tá certo, pessoal? Eu acredito que a Receita não vai pegar aqueles valores, né, menores, mas aqueles valores de maior monta, esses valores certamente que a Receita Federal vai cobrar isso de vocês aí, tá certo? Então é bom a gente ficar de olho nisso aí. Falando em pagamento, vamos aqui para finalizar, pessoal. Forma de remuneração. A forma de remuneração direta para mim, eu continuo considerando a melhor ainda. O cliente é do corretor. Quem faz a venda é o corretor. Não é verdade? Então, eu considero essa forma de remuneração a melhor.
seja o pagamento para o corretor pessoa física, seja o pagamento para o corretor empresa. Que nós temos alguns corretores que se organizaram e trabalham sob a forma de empresa. Não é verdade? Bom, então, pessoal, eu suponho, na minha maneira de ver, que esse pagamento indireto está mais em linha com a ideia de autonomia que a Lei 13.097 trouxe para o corretor. Tá? Essa ideia de passar o dinheiro pela imobiliária para depois repassar para o corretor, isso para mim, olha, a lei veio, inclusive, fortalecer essa relação do corretor. Perfeito? Desde que a gente tenha aquele contrato, a coisa toda muito bem feita, né? Bem alinhada. Então, direto, via empresa, para aqueles corretores que se organizarem e têm empresa construída, né? Aí, pessoal, outras modalidades de pagamento. Aqui são as novidades do processo, não é verdade? O microempreendedor individual, eu sou cheio de notícia ruim. Pelo espírito da lei, a resposta é não. Tudo bem? Não poderia se enquadrar. O microempreendedor individual não poderia se enquadrar como microempreendedor individual. Corretor de imóveis. Todavia, a Receita Federal aceita. Tudo bem? Eu acho que esse picolézinho aí é doce, mas vai acabar. Tudo bem, pessoal? A ideia, o que acontece é o seguinte, para você entender as circunstâncias, você tem de conhecer, né, a situação que o processo legislativo tentou abarcar. Veja bem o seguinte, o microempreendedor individual, a ideia era a costureira, o borracheiro, o que mais? Aquela senhora que faz doce para vender na feira, o cara que tem lá o carrinho dele de cachorro-quente, que fica vendendo ali na porta da faculdade. Tudo bem, pessoal? A nossa atividade de corretor de imóveis, ela é uma prestação de serviço especializada, ela decorre de profissão regulamentada, não é verdade? Então, olha, e até pela diminuta tributação. Apesar de que isso nos beneficia, a gente não pode deixar de ter um raciocínio, né, apurado e acurado e lógico em cima de uma situação dessa. Se ao receber R$5.000 de comissão, eu vou pagar 25% de imposto de renda, ou R$1.250, que lei maravilhosa que me deixa, ao invés de pagar 25%, pagar 1%. Cinquentinha, é 1% de 5.000. Então, pessoal, é muito milagre, né? Tá certo? Então é por isso que eu acho que isso aqui não vai prosperar. Tudo bem? Mas, como o doutor Ovidio está me falando, isso aqui resolveria plenamente a realidade do setor de atividade no Brasil. O número dele é que a média de rendimento nacional é inferior a R$5.000. Como o limite é 5.000, então, olha, resolveria de plano aí a situação, tanto das empresas quanto dos corretores, não é verdade? Mas ele tem notícias aí boas e menos boas, que ele vai trazer para nós daqui a pouco. Vamos cuidar do Simples Nacional. O Simples Nacional foi visto pela categoria como um avanço, e não deixa de ser também. Eu também considero uma aberração o Simples Nacional para profissões regulamentadas. O que antecedeu o Simples Nacional foi chamado Simples Federal. Ele era ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, 2000, 98, 99, 2000. Entendeu, pessoal? O que estava escrito na lei? Vedada a inclusão de profissões regulamentadas. O ano passado, por conta do calor, né, da campanha eleitoral, o governo abriu esse simples, chamou de super simples, para várias atividades profissionais. Tem quantos advogados aqui? Os 10, né? Deixa eu contar, psicólogo, só tem o Caiano, né? Tem mais algum psicólogo aí, não? Então, vou contar para vocês um negócio. Essa mudança foi tão política que a tributação do psicólogo começa de 15% e a do advogado começa de 4 ou 5%. Então, pessoal, infelizmente, sabe, são situações feitas assim, na correria, para acomodar uma situação que, com o passar do tempo, certamente que isso será reorganizado. Não é verdade?
Então, veja bem o seguinte, a ideia inicial também, o móvel da criação desse Simples, lá, 14, 15 anos atrás, era o quê? Era o sujeito da padaria, do mercadinho. Trabalha ele, a esposa depois do almoço, os filhos e 2 sobrinhos, né? Fatura 50 mil reais por mês e sobra 5 mil reais para ele no final do mês. Então, esse profissional ele vai acabar registrando todos os funcionários dele, manter uma vida organizada. Só que ele, na cadeia de valor dele, desses 50 mil reais, ele gera 5 empregos, ele gera mais pelo menos 5 empregos diretos, etc. e tal, né? Então, a profissão, a minha empresa é do Simples, tudo bem? Eu sou contador, eu estou no Simples, sabe? Mas, particularmente, isso não é o espírito da lei. Então, eu acredito que tanto para nós, corretores, como para o psicólogo, para o advogado, para os senhores corretores, isso será revisado. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de vacas magras, sob a ótica da arrecadação federal. Aí, pessoal, esse processo todo trouxe um negócio que o doutor Cláudio, uma expressão que eu não conhecia, pejotização. Vamos transformar tudo em pessoa jurídica. É ótimo, né? Todo mundo vira pessoa jurídica, todo mundo vai contribuir para a Previdência sobre um salário mínimo e nós vamos quebrar a Previdência. Não é assim que vai acontecer? É mais ou menos o que está acontecendo. Mas então, veja bem o seguinte, o simples transformação da nossa atividade profissional em pessoa jurídica não está resolvido o problema. Vou me referir especificamente ao Simples Nacional. Acredito que poucos de vocês aqui têm essa notícia. Por lei, o Simples Nacional, ele fica desobrigado de escrituração contábil. Isso é escrito na lei. Tudo bem, pessoal? O Código Civil prevê para algumas empresas de diminuto faturamento, coisa até 30 mil reais, eu não tenho de cabeça, essas também ficam desobrigadas de escrituração. Quando eu falo de escrituração, eu estou tratando de questão tributária. Tudo bem? O dia que a gente tiver uma empresa optante pelo Simples, uma imobiliária, optante pelo Simples, faturando 3.600.000 por ano, que é o limite, né? Que ela tiver desobrigada de escrituração contábil e os sócios se desentenderem para fazer uma apuração judicial, isso tem que ter contabilidade, tá, pessoal? Essa desobrigação é tributária. Vamos dar uma olhada aqui numa novidade horrível. Dá para ler ali, pessoal? Isso aqui é a Lei Complementar 123, o parágrafo 1º do artigo 14. Vocês veem que o negócio não é tão doce assim. Vamos lá. Vamos ler o artigo, então, que talvez não deve chegar. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte da declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Bom, então a primeira redação aqui deu a entender o quê? Eu emiti lá minha nota fiscal de 20 mil reais da minha comissão, paguei lá meus 6, 7, 8% do que for, o resto está no bolso, negativo. Vamos ver o resto lá. O parágrafo 1º. A isenção de que trata o caput desse artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte ou de receita bruta total anual, tratando de... O que é isso aqui, pessoal? Essa lei 9.249 é a lei que cuida da tributação tanto do lucro presumido quanto do recolhimento das estimativas do lucro real. Rapidinho, para quem vai empurrando. É o seguinte, na atividade de prestação de serviço, via de regra, a minha presunção é 32% sobre o faturamento. Na minha atividade comercial, incorporação de lojas, inclusive, a minha presunção de lucro é 8%. Daí o imposto. Então, 15% de 32, 4,80. Aquele lucro que a gente tem de cabeça, né? 15% de 8, 1,2%. O que é a regra de isenção do Simples sobre rendimentos?
Eu tive um faturamento de 100 mil reais, por exemplo. 100 mil reais. O percentual desta lei aqui para prestação de serviço é 32%. Então, 32% de 100 mil reais, 32 mil reais. Tudo bem? Esse 32 mil reais menos o meu recolhimento, imaginando que ele fosse 7%, né? 7% de 100 mil, 7 mil reais. 32 mil reais menos 7 mil, 25 mil reais. Então, daquele faturamento que eu tive de 100 mil, 7 mil eu recolhi de tributos e 25 mil reais eu posso transferir para os sócios da empresa com a isenção do Simples. Qualquer valor acima desses 25 mil reais que o sócio transferir, ele será tributado a 27,5%, salvo a disposição lá do parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Então, veja bem, eu faturei 100 mil, 7 mil reais do tributo sobrou 93, 25 mil reais eu vou distribuir, está dentro do limite da lei, aí eu tenho lá mais 5 mil reais de despesa da empresa, secretário não sei o que, etc e tal, aluguel, estava lá 93 menos 30, 63 mil, menos os 25, sobrou lá 38, 48, sei lá. Esse restante para eu distribuir somente se eu tiver essa organização, essa contabilidade organizada. E o que todos nós sabemos é o quê? Empresa dos Simples é desobrigada a fazer contabilidade, né? Por que que eu estou trazendo essa filigrana aqui para vocês? Não estou aqui para vender dificuldade. Veja bem o seguinte, o que é a realidade da tributação no Brasil hoje? As últimas estatísticas que eu me lembro, eu confesso para vocês, não tive que levantar agora, 90% das empresas do país são tributadas sobre a forma de Simples. Em torno de 7% lucro presumido e 3% lucro real. São as grandes corporações. O que é o lucro real? Setor financeiro, consórcio, etc e tal, faturamento superior a 84 milhões de reais. Tudo bem? Simples, faturamento até 3 milhões e 600. E o presumido até 84 milhões. Então, a massa de geração de emprego do Brasil está dentro desse setor dito pequeno, né? Que são o grosso dessas empresas menores, sobretudo aquelas tributadas pelo Simples. Só que o governo federal descobriu que existe uma evasão de recursos de tributação muito grande aqui embaixo. Exatamente por quê? Em função da informalidade, pessoal. Essas empresas grandes, desse seleto grupo de 3% aí das empresas tributadas pelo lucro real, nós estamos tratando de Volkswagen Brasil, nós estamos tratando de GM, nós estamos tratando de Petrobras, de Vale do Rio Doce, né? Companhias dessa magnitude, não é verdade? Nesse grupo inferior aí de até 84 milhões, N empresas, não é verdade? N empresas, sobretudo no segmento aqui da incorporação de imóveis, né? Todo mundo mais ou menos dentro desse pacote aqui. E o restante para baixo, todo mundo aqui. Tem outra notícia boa para vocês, o ruim. Tem cerca de uns 15 dias atrás, o novo computador do Banco Central é o HALL, H-A-L-L. E ele entrou em operação agora para valer. Ele está ali, ó, no 5º subsolo do Banco Central. Todas as contas bancárias nossas aqui já estão lá espelhadas. Tudo bem, pessoal? Sabe aquela história da penhora online? Eu costumo dizer o seguinte, que a única coisa que funciona no Brasil chama-se penhora online, né? Que o juiz determinou no dia o dinheiro saiu da sua conta. Você sabe o que é o projeto agora? O juiz vai ter uma senha de acesso ao hall, computador lá. O juiz não vai mais pedir o Bacen no prazo de 24 horas a penhora online sob pena de prisão, né, doutor Cláudio? O juiz vai entrar lá e pronto. No gabinete lá do Sérgio Moro ele vai tirar o dinheiro. Deixa eu ver, sabe? Então, olha, eu estou trazendo essas notícias para vocês porque
a gente precisa, né, estar, né, se não à frente desses processos, pelo menos preparado, né, para a gente conviver com essa nova realidade de fiscalização aí que a gente vai vivenciar. Não é verdade? Hoje, conto outra brincadeira para vocês. O computador da Receita Federal, ele se chama Tiranossauro Rex. Vocês não sabiam isso mesmo? O Tiranossauro Rex era o... Como é que chama? Dos dinossauros, era o mais violento, né? O mais carnívoro. Qual o nome que o pessoal coloca nisso? Ah, outra coisa, aquele projeto de o contribuinte receber a declaração pré-pronta, ele vai entrar no ar dentro de 2 anos, viu, pessoal? Dentro de 2 anos. Nós vamos receber já, né, a nossa declaração de imposto de renda pré-pronta. Você ou valida e devolve ou faz suas alterações lá. Não é verdade? Então a gente precisa estar atento que a gente está sendo muito vigiado. Não é isso? Então, pessoal, veja bem o seguinte. Vamos agora tentar fazer um fecho de todas essas histórias aí. Nós temos a questão, né, da dificuldade para as empresas de fazer o repasse para o corretor, né, do seu trabalho. Eu entendo que a melhor forma continua sendo o pagamento direto do comprador para o corretor, continuo achando. Aí o corretor vai ter de se proteger por conta daquela informação que o contribuinte, né, que comprou vai prestar à Receita Federal, aquele código 72 famigerado lá, não é verdade? Aquele modelo de alguns corretores terem empresas, continuo achando funcional, tanto na empresa, tributação normal, lucro presumido, nós também temos aquela limitação na distribuição de lucro, viu? No lucro presumido, desculpa, no simples, nós já tratamos aqui, né? Não é novidade. O microempreendedor individual, infelizmente tem notícia ruim do Dr. Ovidio ali, e outras perspectivas que se abrem, pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo um estudo aí, juntamente com o Dr. Cláudio, sabe, de uma terceira via, tudo bem? Esse estudo passa pelo seguinte, por uma associação de profissionais de vendas, um grupo razoavelmente estável dentro de uma empresa, que não é mais a realidade do setor hoje, né? Nós não temos mais aquele corretor casado lá com a imobiliária a vida inteira, né? O corretor está mais solto, mais livre, né? Bom, isso aí, pessoal, a partir disso, seria possível, entre aspas, a montagem de um tipo societário que não é novidade no Brasil, chamado Sociedade de Conta de Participação. Isso aí seria um ganha-ganha, entre aspas, tudo bem? Esse projeto, na verdade, eu venho trabalhando com isso desde o ano anterior, tive a oportunidade de oferecer, mostrar para algumas empresas, o Dr. Marco Antônio, inclusive. Aqui em Brasília houve um estudo feito também, nessa mesma linha de raciocínio, pela JC Gontijo, tudo bem? Mas o modelo deles era uma sociedade anônima. Esse modelo nosso é um pouco mais simplificado, porque, como se trata de uma sociedade, o entrave que você tem é a entrada e saída, né, de corretores. Vocês entenderam? Mas, na medida, né, que as coisas foram se desenvolvendo, porque no Brasil tem uma situação muito interessante. A lei é feita, né, com um objetivo, e depois ela vai, né, tomando outro rumo, às vezes até se desvirtuando mesmo, infelizmente essa é a realidade. Então eu acho que antes de sair aqui esse nosso contrato, né, de associação, é cedo ainda para a gente tentar colocar alguma ideia dessa mais consistente. Certo, pessoal? Por último, quando nós estamos tratando de venda, faz favor, querido. Boas vendas para vocês e obrigado. Boa tarde, pessoal.